O que acontece quando os rostos mais famosos do mundo cruzam caminhos com os criminosos mais perigosos do mundo? Hollywood pode ter seus próprios segredos sombrios, mas nada causa mais arrepios no tapete vermelho do que sussurros da máfia se infiltrando. Os ricos e poderosos estão realmente seguros quando a máfia os tem na mira? Prepare-se, porque estamos prestes a mergulhar em 25 histórias reais onde a fama encontrou a máfia e apenas um sobreviveu. Qual caso vai te chocar mais? Você terá que ficar por aqui para descobrir. Bugsy Siegel. Não fica mais lendário do que Bugsy Siegel, o homem que praticamente inventou Las Vegas, festejou com a realeza de Hollywood e achava que era intocável. Siegel adorava os holofotes tanto quanto as sombras, fazendo amizade com estrelas de cinema enquanto dirigia esquemas para a máfia. Mas em 1947, a sorte de Siegel finalmente acabou de forma espetacular. Em uma noite de junho, enquanto ele relaxava na casa de sua glamourosa namorada, Virginia Hill, uma chuva de balas quebrou a janela e o matou instantaneamente. Alguns chamaram isso de o primeiro drive-by na história de Beverly Hills. Os policiais chegaram e encontraram Siegel estirado em um sofá encharcado de sangue, seus famosos olhos azuis bem abertos. A mensagem era clara e alta. Até o mafioso mais charmoso poderia ser apagado num piscar de olhos. Teorias surgiram. Foi um pagamento da máfia que deu errado? Uma traição de dentro do seu próprio círculo? Ou apenas o custo de cruzar com homens poderosos que nunca esquecem uma dívida? Uma coisa é certa, a morte de Siegel acabou com a ideia de que a celebridade poderia proteger alguém do alcance da máfia. O grupo de Hollywood ficou abalado, e a máfia enviou uma mensagem que ecoou por Tinseltown por décadas. Johnny Stompanato. Escândalos de Hollywood não são mais complicados do que o assassinato de Johnny Stompanato. Um elegante guarda-costas de Mickey Cohen e namorado da estrela de cinema Lana Turner, Stompanato tornou-se tão notório quanto qualquer estrela de primeira linha. Os tabloides adoravam o romance tempestuoso deles, mas a portas fechadas era tudo ciúmes e ameaças. Então veio o clímax chocante. Em 1958, Stompanato foi morto a facadas na casa de Turner em Beverly Hills. A história que virou manchete. A filha adolescente de Turner, Cheryl Lee, afirmou que fez isso, defendendo sua mãe de um gangster fora de controle. Mas Hollywood adora uma reviravolta e os rumores rapidamente explodiram. A máfia encenou o assassinato para enviar um aviso? Ou será que Stompanato era simplesmente volátil demais para sobreviver em qualquer mundo, criminoso ou não? Por dias, Los Angeles foi tomada por especulações. Será que Tinseltown tinha acabado de presenciar um assassinato da máfia em plena Era Dourada? O legista declarou legítima defesa, mas os rumores nunca desapareceram. A carreira de Turner nunca foi a mesma, e a cidade aprendeu que até as estrelas mais brilhantes podiam se ver presas em uma teia tecida pela máfia. Sal Mineo. Sal Mineo era o tipo de estrela que você nunca esqueça. Com aqueles olhos marcantes e um currículo que incluía juventude transviada, ele parecia ter tudo. Fama, talento e uma série de prêmios antes de completar 30 anos. Mas, em 1976, a vida de Mineo terminou em um beco escuro, perto de seu apartamento em West Hollywood, esfaqueado até a morte no que a polícia chamou de assalto aleatório. O público não acreditou, e rumores de uma conexão com a máfia surgiram quase imediatamente. Por quê? Mineo tinha feito inimigos com figuras sombrias no mundo da música, e havia rumores de que ele tinha sido ameaçado antes de sua morte. Foi uma extorsão que deu errado, ou ele tropeçou em algo maior do que ele mesmo? Mesmo hoje, alguns acreditam que Mineo foi silenciado por razões que só o submundo saberá. O que é inegável é como seu assassinato gelou a comunidade criativa de Hollywood. Para atores que esperavam cruzar gêneros ou círculos, foi um lembrete brutal de que nem mesmo indicados ao Oscar estão imunes quando as pessoas erradas começam a fazer exigências. Virginia Hill. Ela era a rainha do círculo social de Hollywood da máfia, a mulher que sabia onde todos os corpos estavam enterrados e mais do que alguns segredos. Virginia Hill, uma vez apelidada de a Dama do Flamingo, fez milhões realizando tarefas para o grupo de Chicago e compartilhando mesas com ícones como Frank Sinatra e Clark Gable. Mas quando Bugsy Siegel foi assassinado em sua casa em Beverly Hills, Hill se tornou mais do que uma testemunha. Ela se tornou um risco. Temendo por sua vida, fugiu dos Estados Unidos, pulando da Suíça para a Áustria, sempre olhando por cima do ombro. Em 1966, foi encontrada morta em Salzburgo. A versão oficial foi overdose acidental, mas os veteranos observadores da máfia não estavam convencidos. Muitos pontos soltos, muitos inimigos e muito dinheiro que desapareceu sem deixar rastro. O caso foi encerrado, mas a especulação explodiu. Foi um caso da máfia limpando a casa, ou Hill era apenas mais um fantasma em uma longa linha de mulheres inconvenientes? Até hoje sua morte é um aviso.
para qualquer um que pensa que pode superar a máfia e viver para contar a história. Sam Giancana. Sam Giancana não era apenas um chefe do crime. Ele era o guardião supremo de Hollywood, manipulando os bastidores de Vegas a Los Angeles. Giancana convivia com cantores, atores, até presidentes. Suas festas em Las Vegas eram lendárias, atraindo o Rat Pack e mais. Mas em 1975, a sorte de Giancana acabou. Ele estava prestes a testemunhar sobre as atividades da máfia e seus vínculos com o mundo do entretenimento, prometendo revelar segredos que ninguém queria que fossem divulgados. Antes que pudesse testemunhar, ele foi baleado várias vezes em sua própria cozinha. Alguns dizem que, enquanto preparava um lanche noturno, ninguém ouviu nada e ninguém foi acusado. A mensagem? O silêncio não é apenas valioso, é imposto. Para Hollywood, o assassinato enviou um sinal claro. A máfia não apenas comandava esquemas, eles podiam apagar qualquer um que ameaçasse levantar o véu. Se você achava que os filmes eram selvagens, a vida real era ainda mais selvagem. Dino Bravo. Os fãs de luta livre o conhecem como o Homem Forte Canadense, mas a história de Dino Bravo é menos sobre o ringue e mais sobre o que aconteceu fora dele. Após se aposentar de uma carreira colorida no wrestling nos anos 1980 e início dos anos 1990, Bravo precisava de um novo trabalho. Ele se envolveu com o contrabando de cigarros em Montreal, um negócio controlado pela máfia. Má escolha. Em março de 1993, Bravo foi encontrado morto em sua própria casa, baleado 17 vezes no que a polícia chamou de execução. Sem roubo, sem luta, apenas um assassinato frio e calculado. Sua família ficou atordoada e apavorada. Alguns dizem que Bravo estava ficando ganancioso demais. Outros acreditam que ele sabia demais. Para os fãs, foi uma reviravolta chocante. E para o submundo, apenas mais uma mensagem entregue da única forma que conhecem. Se você pensa que o crime só toca aqueles em filmes de gangster, a história de Dino Bravo conta uma história diferente. Gus Greenbaum. Hollywood e Vegas estavam uma vez conectadas por mais do que apenas um trecho de deserto. O chefe da máfia, Gus Greenbaum, era a ponte. Ele administrava cassinos, fazia amizade com estrelas de cinema e vivia como um rei com a bênção do grupo de Chicago. Mas Greenbaum não se contentava apenas em seguir ordens. Ele ficou ambicioso e isso significou problemas. Em 1958, a máfia suspeitou que ele estava desviando dinheiro e planejando uma saída. Então, veio a clássica punição da máfia. Greenbaum e sua esposa foram encontrados brutalmente assassinados em sua casa em Phoenix. Suas mortes foram tão públicas quanto seu estilo de vida, e a violência causou ondas de choque entre a elite de Vegas e Hollywood. De repente, os grandes apostadores souberam que a lealdade não era opcional e que a ambição poderia te matar. O assassinato de Greenbaum tornou-se o modelo para cada história de traição da máfia em Hollywood. Um lembrete de que Vegas, assim como os filmes, nem sempre tem um final feliz. Paul Castellano. Nem mesmo o chefe dos chefes está seguro quando a máfia se volta contra si mesma. Paul Castellano, conhecido como Big Paul, governava a família Gambino com mão de ferro e um gosto pelas coisas mais refinadas. Ele usava ternos sob medida, jantava nos melhores restaurantes da cidade e recebia celebridades e políticos. Mas, em 1985, Castellano tinha feito muitos inimigos. Gangsters rivais queriam seu trono e seu estilo de vida de alto perfil colocou um alvo em suas costas. O mundo assistiu enquanto Castellano foi baleado em frente ao Sparks Steakhouse em Midtown Manhattan, pouco antes do Natal. O assassinato foi tão audacioso, tão público, que parecia uma cena de um filme de gangster, exceto que isso era muito real. Hollywood tomou nota, e o assassinato de Castellano inspirou décadas de dramas criminais. Para a máfia, foi apenas mais um dia, mais um chefe que se foi. Mas para o resto de nós, foi a prova de que o alcance da máfia se estendia por toda parte, até mesmo aos reis de seus próprios castelos criminosos. Anthony Spilotro. Você não pode falar sobre o lado sombrio de Hollywood sem mencionar Anthony Spilotro, um executor da máfia na vida real que fez de Vegas e Los Angeles seu playground pessoal. Spilotro não era apenas um gangster, ele era um consultor para filmes de crime de grande orçamento e um nome favorito para quem queria um gostinho de perigo. Mas sua reputação teve um custo. Em meados da década de 1980, as ações violentas de Spilotro e seu ego crescente irritaram as pessoas erradas, seus próprios chefes. A paciência da máfia se esgotou à medida que Spilotro trazia mais problemas do que lucros, ganhando manchetes e inimigos na mesma medida. Em 1986, ele e seu irmão desapareceram, apenas para serem encontrados dias depois enterrados em um milharal em Indiana. A forma como foram mortos, espancados e enterrados vivos foi um aviso claro para os outros. O assassinato no deserto se tornou lenda, imortalizado em filmes como Cassino, que se inspiraram fortemente na carreira selvagem e imprudente de Spilotro. Para Hollywood, sua morte foi um lembrete assustador de que o verdadeiro submundo não apenas inspirava roteiros, às vezes ele os escrevia com sangue. A lição? Fed.
consultor de filmes favorito. Quando você ofusca o chefe, sua história termina na lama. Jimmy Hoffa. Quando Jimmy Hoffa desapareceu em 1975, a América não perdeu apenas um chefe sindical. Eles perderam uma celebridade que jantava com estrelas de cinema, aconselhava presidentes e era mencionado em quase todos os filmes de máfia nos 40 anos seguintes. Hoffa era o rei dos Teamsters e um amigo ou inimigo poderoso tanto para Hollywood quanto para o submundo. Mas quando ele tentou voltar ao poder após a prisão, a máfia queria tirá-lo permanentemente. Em uma tarde de verão, Hoffa saiu de um restaurante em Detroit e nunca mais foi visto. Sem corpo, sem bilhete, sem verdadeiro desfecho. O FBI passou décadas escavando campos vazios e seguindo pistas, mas tudo o que encontraram foram lendas e rumores. Livros, filmes e documentários tentaram resolver o mistério, mas as únicas pessoas que realmente sabem o que aconteceu não estão falando. Para Hollywood e os poderosos da vida real, o desaparecimento de Hoffa tornou-se a história de advertência definitiva. Brinque com a máfia e você pode simplesmente desaparecer sem deixar rastro. Carmine Galante. Alguns mafiosos simplesmente não conseguem evitar fazer inimigos. Carmine Galante, conhecido como O Charuto, era notório por sua brutalidade e apetite por poder. Ele comandava a família Bonanno, controlava o comércio de heroína e deixava claro que não estava interessado em compartilhar. Mas sua arrogância teve um retorno espetacular. Em 1979, os rivais de Galante já tinham visto o suficiente. O assassinato ocorreu em plena luz do dia, bem no quintal de um restaurante no Brooklyn. Galante foi baleado enquanto almoçava, seu charuto característico ainda preso entre os dentes. A foto de seu corpo sem vida, charuto apagado, tornou-se uma das imagens de cena de crime mais famosas da história. Para Hollywood, o assassinato de Galante foi a prova de que a máfia eliminaria qualquer um, não importando o quão intocável parecessem. A mensagem era simples. Não existe lugar seguro à mesa, especialmente quando você se torna o prato principal. Jack Legs Diamond. Jack Legs Diamond era mais do que um gangster. Ele era um fenômeno da cultura pop. Sua história parece um roteiro de Hollywood. Bonito, ousado e impossível de derrubar. Diamond sobreviveu a várias tentativas de assassinato, ganhando o apelido de O Pombo de Barro do Submundo. Ele adorava a vida de luxo, festas na Broadway, amigos astros de cinema e luxo em abundância. Mas ser muito chamativo foi uma falha fatal. Em 1931, Diamond foi baleado em seu esconderijo em Albany, horas depois de ser absolvido de mais uma acusação. O assassino nunca foi pego, mas todos sabiam que a máfia finalmente havia dado fim às suas 9 vidas. Para uma geração de escritores de Hollywood e fãs de crime, o fim dramático de Diamond provou o velho ditado. Você pode fugir dos seus inimigos, mas não pode fugir da sua reputação. Sua vida e morte permanecem como um modelo para toda a história de gangster com uma ascensão chamativa e uma queda brutal. Virginia Hill. Se Hollywood já teve uma verdadeira rainha do submundo, foi Virginia Hill. Apelidada de Rainha da Máfia, ela encantou desde estrelas de cinema até os gangsters mais cruéis. Hill não era uma socialite comum. Ela era a mensageira e confidente de confiança do grupo de Chicago, transportando dinheiro e segredos entre Las Vegas e Los Angeles. Ela até inspirou a personagem interpretada por Annette Bening no filme Bugsy, mas viver na mira da máfia tem um preço alto. Após seu amante, Bugsy Siegel, ser assassinado em sua casa em Beverly Hills, Hill fugiu para a Europa, sempre olhando por cima do ombro. Em 1966, Hill foi encontrada morta na Áustria, um caso considerado acidental pelas autoridades locais. No entanto, amigos e historiadores da máfia nunca acreditaram nisso. Muitos inimigos, muitos segredos. A morte de Hill parecia um assunto inacabado, não um erro trágico. Ela morreu com o tipo de segredos que poderiam derrubar impérios, e esses segredos morreram com ela. A era dourada de Hollywood foi abalada. Se Virginia Hill podia desaparecer, ninguém estava realmente seguro.